Fala galera, tudo bem? Serginho falando, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal. Nunca se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sino para receber notificações de novos episódios. Juliette Bortoleto, como é que você tá? Tudo bem? Primeira vez gravando em estúdio, né? Você só estava gravando online, novas experiências, tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Acho que é legal gravar em estúdio. Acho que a primeira coisa que eu vou sentir a diferença é que não tem um caminhão passando na porta da minha casa fazendo barulho, porque eu moro num lugar muito barulhento. Mas, oi, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Juliette Bortoleto, mas vocês podem me chamar de Gil. Eu sou Product Manager lá no Itaú. Também sou professora no curso de pós-graduação de produto da FIAP. Trabalho com a parte de Discovery e Design Thinking. E também sou embaixadora da PM3, então tô sempre envolvida nos eventos com eles. E sou colaboradora do Mulheres de Produto. É uma comunidade super legal que acolhe muitas mulheres que já estão nessa área ou que estão querendo se profissionalizar. Bom, eu já tô quase sócio da PM3, né? Porque a gente traz de convidados e convidadas da PM3. Tem a nossa host aqui do PM3, Marcel. Vou falar pra ele, Marcel, Farina também estão me devendo. Cara, eu até tô emocionado hoje, Gil, porque, cara, eu sou fã dessa pessoa e até falo muito... a gente gravou com o Luciano aqui também, que é um executivo que hoje ele tá na XP, e eu vou falar até pra esse nosso convidado que eu falei pra ele que assim, né? Às vezes, quando a gente... Não sei se ele já passou por isso, depois ele conta também, mas, por exemplo, a gente encontra até diretores, superintendentes no banco, a gente acha que as pessoas, elas são, tipo, lá estão lá em cima, tal, tudo. Mas, por exemplo, esse convidado é uma pessoa que você passa, cumprimenta todo mundo, independentemente se é estagiário, se é superintendente, se é diretor, é uma pessoa super humilde. Mandei mensagem pra ele no LinkedIn, e ele, na hora, me respondeu. Falei, cara, eu queria gravar, tal. Ele é uma pessoa muito ativa no LinkedIn também. E ele me respondeu, cara, super humilde, assim. Então, já começar agradecendo ele. Vou apresentá-lo, então, ó, uma lista extensa aqui, então. E eu estou super feliz por ele estar aqui, né? E, assim, eu sempre falo, né? Você sabe... que a gente sempre fala que toda vez que a gente chama um convidado aqui, uma convidada de peso no canal, e eles aceitam rápido, eles, eu vou pensar, eu vou te retornar, a gente começa a entender que a gente tá conseguindo atingir outras pessoas, e a gente tá fazendo algo que realmente é colaborativo, né? Então acho que é um ponto que a gente fica muito feliz. Sem mais delongas, vamos apresentar esse super convidado. Nascido em uma família de 5 filhos, criado em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Estudou em escola estadual e começou a trabalhar cedo como office boy. Antes da tecnologia, passou muitos anos no varejo, vendendo lingerie em uma rede de lojas, onde aprendeu atendimento, negociação, rotina comercial e pressão por resultados. Empreendeu de forma diversa. Vendeu sorvete na praia, comprou carretas de coco de Fortaleza. Eu quero que você fale sobre isso depois. De Fortaleza e Natal, para distribuir em quiosques no litoral norte de São Paulo. Teve barco de banana flow, banana boat e depois uma confeitaria com sócio e cunhado. Negócio que faliu e obrigou a recomeçar. Recomeçou fazendo um curso de investimentos, o que rendeu um trabalho de meio período no Lloyds Bank, uma passagem curta pelo Boston e entrada no Banco Santos, onde teve o primeiro contato com meios de pagamento. Está no mercado de meios de pagamento e inovação há cerca de 20 anos. Em 2001, foi para o eFinancial Tecnologia, pioneira em gateways de pagamento para e-commerce, chegando a 80% de market share e processando grandes cases da época, como Natura, Submarino, Gol, TAM, Boticário e Nextel. Construiu repertórios em empresas-chave do setor, como Tivit, Boldcron, UOL, em meios de pagamento e Braspag. Eu trabalhei na Braspag, na Cielo, inclusive, né? Que a Cielo comprou a Braspag também. Super trajetória. Super trajetória, né? Participou da internacionalização de operações de pagamento em países como Chile, México e Colômbia. Está na rede há cerca de 9 anos. Começou como superintendente comercial de e-commerce digital e hoje ele é superintendente de produtos e parcerias digitais e sócio na rede Itaú Unibanco. Desenhou a estrutura e montou um time de projetos do e-commerce da rede. Hoje, líder de mercado conectando adquirência, checkout, soluções digitais para o varejo. Formado pela USP, e tem voz muito ativa no LinkedIn, fala sobre e-commerce, meios de pagamento, checkout, IA e com mais de 10 mil seguidores. Foi ali que eu encontrei ele e mandei a mensagem. Que é uma aguinha, Serginho, porque foi bastante, hein? É bastante, uma história... Nem respirei. Luiz, seja muito bem-vindo e eu até sinto de novo, né, muito lisonjeado, porque eu também estou dentro da estrutura de onde o Luiz trabalha, estou dentro da RT Adquirência, mas é uma comunidade vizinha. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite. Imagina, eu que agradeço, Serginho, Gil, agradeço o convite. Não conheci o canal, confesso que não conhecia, já me inscrevi lá, vou começar a seguir, acho que é uma honra
poder bater um papo aqui com vocês, trocar ideia. E se eu puder passar pelo menos 20% de toda essa história que você falou aí, eu já tô satisfeito. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu já quero começar com uma frase que até você diz muito, né, na sua trajetória. Que a sua trajetória não foi uma linha reta. Que você nasceu com um plano pronto, nem um mapa dizendo onde ia chegar. Eu queria que você resumisse essa frase pra gente. Onde tudo começou, né? Cara, eu tenho 58 anos e me orgulho de falar isso. Então, na minha época, e vocês vão ouvir eu falar muito isso na minha época, eu acho que o mercado de trabalho era diferente, o jovem também era diferente. Eu participo de várias iniciativas dentro do Itaú, de mentoria, de acompanhar stags que estão entrando. O programa de trainee também, eu participo da avaliação dos candidatos do programa de trainee, é fantástico, né? Acho que é super enriquecedor. Mas quando a gente volta lá para os idos de 80, 90, a gente tinha uma cultura um pouco diferente, até corporativa. Eu costumo dizer uma frase que está na música do Titãs, que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Sim. Eu acho que minha vida e a minha carreira foi muito assim. Naquela época não tinha muito de fazer um planejamento, de ter certinho quais as etapas da sua carreira que você ia perseguir. Eu acho que a gente mais ia pelo impulso, ia pela vontade de fazer certo e o resto era consequência. Eu acho que é mais sobre isso do que, de fato, hoje a gente fala muito sobre PDI, fala muito sobre o objetivo que a gente tem, sobre os prazos que a gente tem para cumprir cada etapa da nossa carreira, mas não foi assim. Para mim foi acontecendo e eu acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui. Muito bom, muito bom. Ô Gil, e você também, né, trabalha ali dentro da mesma estrutura da PJ, assim, né, cara? Você já conheceu o Luiz ou não? Não conhecia. Acho que a gente se conheceu agora no dia de gravar, mas eu já tinha dado uma olhada no seu LinkedIn, assim, visto que você se posiciona, traz bastante coisa. Eu acho que é muito legal isso. A gente trocar os conhecimentos que a gente aprende, assim, sabe? Uma coisa que a gente tava pensando, que a gente tava pensando um pouco sobre a sua trajetória, é muito na questão de que você fez várias coisas diferentes, várias coisas em cenários completamente diferentes antes de entrar no universo de banco. Mas esse cenário, esse desejo de trabalhar com banco, trabalhar nesse universo de pagamento, já era uma coisa que fazia parte, assim, aquela pulguinha atrás da orelha? Ou você, de fato, encontrou essa oportunidade em algum momento e falou, acho que agora eu vou seguir aqui, assim, vou dar uma olhada e explorar mais? Nunca foi planejado. Aliás, nada nunca foi planejado. Eu acho que você falou aí na introdução da minha história, da qual eu tenho muito orgulho. Eu vou resgatar um pouquinho. Eu trabalhei 12 anos para uma família de judeus. E eu comecei, era uma fábrica, e ali tinha várias outras frentes de negócio, tinha fábrica, tinha confecção, tinha restaurante, tinha a loja, né, a tão famosa loja de lingerie, que eu acabei trabalhando ali também. Então eu entrei como office boy nessa empresa e eu fui crescendo. Eu fui fazendo meu PDI sem saber o que era o meu PDI. Fui crescendo, a tecnologia entrou na minha vida já naquela época, eu muito curioso, e eu sempre fui muito curioso, eu acho que isso fez eu chegar onde eu cheguei. Eu fui uma das primeiras pessoas dentro da empresa a saber fazer o Lotus 123, a mexer com o DOS, era muito tela verdinha e pipocando ali pra gente poder fazer as coisas. Eu comecei a desenvolver as primeiras planilhas para fazer folha de pagamento dentro da empresa, aí fui pro escritório, do escritório eu fui para cuidar do time de distribuição representantes. E aí uma pulguinha me picou, que não foi a pulguinha do pagamento, foi a pulguinha da área comercial, a pulguinha do relacionamento, de saber que eu tinha que sair ali de uma área talvez mais administrativa e ir para o front para lidar com pessoas. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha carreira. E aí eu fiquei cuidando ali dos representantes comerciais e passei 12 anos com essa família, foi uma escola, aprendi muita coisa. A principal coisa que eu aprendi, como eu passei em várias áreas, passei por administrativo, RH, jurídico, comercial, foi ter empatia pelas diversas áreas que eu passei. E eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui. Essa empatia fez eu poder evoluir na minha carreira. Pagamentos, ele veio depois. Pagamentos veio quase que por acaso. Eu passei aí por um mercado, eu empreendi, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas teve um determinado momento que o bichinho do segmento de pagamentos me picou, foi quase por acaso também. Eu trabalhava num banco,
É curioso porque esse banco, ele tinha uma área de tecnologia, isso era 2001, pouco se falava de pagamentos aqui no Brasil. O filho do banqueiro foi para os Estados Unidos para buscar um modelo de uma nova empresa que estava nascendo nos Estados Unidos e trazer ela para o Brasil. Era uma empresa muito desconhecida, chamada PayPal. Nossa, Pouco. O fundador era o Elon Musk. E ele foi e trouxe o modelo para o Brasil. Esse banco era o Banco Santos e o banqueiro, na ocasião, super visionário. Então, em 1999 e 2000, já estava falando de pagamentos lá atrás. E o por acaso me levou a ficar perto desse mercado. O resto é história e a gente vai falar aqui. É legal. Eu acho legal só um ponto, eu acho legal esse lance de a gente se dar a oportunidade de escolher caminhos, assim, né? Quando eu olho pra minha trajetória profissional também, acho que eu saí da faculdade, eu fiz arquitetura e falei assim, agora eu vou ser arquiteta. Mas depois eu fui começando a ver que outros caminhos foram se abrindo, então eu acho que é importante isso. Essa semana mesmo eu tava conversando com uma profissional da área da saúde, que tá pensando, será que eu fico na minha área? Será que eu troco? Eu acho que é importante a gente sempre, né, ter essa possibilidade de abrir outras portas, assim, de enxergar caminhos diferentes e ir reconstruindo por outros cenários, né? Muito legal. Eu acho que a gente vai falar sobre isso também, mas minha esposa tá aqui do lado, ela não vai aparecer, mas a gente tá passando exatamente isso com a nossa filha de 17 anos. Então, aquela angústia se ela vai escolher a carreira dela ou não, acho que às vezes a gente se pega numa neuras tão grande, a gente traça uma linha reta e, de novo, não é a linha reta que vai nos levar até lá. E é tão cedo, né? 17 anos, ela vai ter que decidir a vida toda. Será que tem que ser essa regra? Vamos desacelerar, né? Não precisa essa neuras, não. Boa. Ô, Luiz, você inclusive fala também que, você foi criado em Itaquera, né? E eu vejo hoje, cara, há muito tempo, as pessoas, elas se vitimizam por morar ou no extremo da Zona Leste ou em outros lugares ali que às vezes falam que não tem oportunidade. E você sempre fala isso, que você foi criado em Itaquera e que origem não é limitação, certo? Como que você acha que crescer ali, assim, mudou a sua forma de pensar, a sua forma de agir? Origem não é limitação em algumas situações. Como você falou, né? Eu sou o filho de uma família de 5 filhos. Eu fui o primeiro a me formar com 30 anos de idade. Então faz as contas aí, quantos irmãos meus se formaram? Dos 5, 2 se formaram, né? Eu e mais uma irmã minha. Mas eu fui me formar aos 30 anos de idade. Então não tínhamos condição financeira para todo mundo seguir a faculdade. Perfeito. A galera estudava até ali numa escola pública, até o colegial, que a gente falava. E depois, antes disso, já era trabalhar. Então, eu dou muito valor à educação, né? Mas os meus pais, eles tinham uma visão diferente e eu não os culpo por isso, né? A visão dos pais, naquela ocasião, a grande maioria, é que o filho fosse trabalhar para ajudar em casa. Então, essa era a grande trilha, né? Que acabava a família seguindo. No meu caso, eu acho que eu me diferenciei. Então, mesmo não tendo condições, eu fui buscar. Eu sabia que o que ia me tirar daquela condição que eu estava seria o estudo. Perfeito. E o estudo nem sempre vem com faculdade, também tem isso, né? Eu acho que buscar o conhecimento é importante. Então, eu acho que, sim, a gente sabe que na periferia é difícil, as condições financeiras, elas são difíceis, mas se você quiser e ter força de vontade, ter garra e perseverança, você vai buscar. Hoje em dia, então, que o acesso à tecnologia, ele é mais fácil do que era na minha ocasião. Na minha época, eu tinha que ir numa biblioteca, eu lia a Barça, eu lia. Hoje você abre o celular e você tem o mundo à sua disposição. Você tem a informação à sua disposição. Lá atrás era mais difícil. E eu acho que essa dificuldade foi que me forjou. Eu acho que essa dificuldade é que forja a pessoa. Se a coisa vem muito fácil, muitas vezes a pessoa não dá valor. Ô Luiz, você falou, você disse tudo, inclusive, a gente é meio que da mesma época, né? Mas, por exemplo, eu sou da época que tinha que fazer trabalho de faculdade na biblioteca. Eu sou da época que comprava o PC Experts lá na banca pra realmente a gente começar a aprender. E eu, Sérgio, particularmente falando, eu me sinto assim até... Eu gosto de ter passado por aquela época onde para você estudar era mais difícil, para você obter conhecimento era mais difícil do que agora. Então, por exemplo, hoje, a geração de hoje, cara, abre o YouTube, tem pessoas como o Luiz falando ali,
falando da vida, da carreira, trazendo insights, informações, entendeu? É muito mais fácil. Antigamente a gente não tinha isso, né? Então, assim, e a minha mãe, até eu vi você falando sobre criação, minha mãe me falava uma coisa pra mim, que até hoje, né, ela é viva, né? Ela fala assim, Serginho, se eu estiver viva até você se formar no ensino fundamental, pra mim tá ótimo. Cara, eu já fiz faculdade, já fiz pós-graduação, tal, tudo. Então, assim, hoje ela fala assim, cara, como a gente pensava diferente antigamente. Hoje a gente tem um pensamento, cara, assim, dos jovens de hoje em dia, da sua filha, você tá pensando em faculdade, tá pensando em pós-graduação, estudar fora, se fazer intercâmbio, entendeu? É muito diferente, você não acha? Eu acho. Acho que até quando eu comparo a história da minha mãe, por exemplo, a minha mãe teve que brigar com a minha avó porque ela queria estudar, assim. Então, ainda mais ela sendo uma mulher nascida da década de 60, tinha essa dificuldade, assim. Então, acho que hoje a gente tem mais acesso à informação. Também entendo que não é simples para todo mundo, ainda é difícil porque tem muita gente que chega da escola, vai cuidar do irmão porque os pais estão trabalhando, então tem dificuldades, mas acho que tem um acesso a algumas informações na internet que ajudam nesse sentido, assim. Mas acho que a gente podia aproveitar e pegar um gancho que eu tava pensando sobre essa questão de bater nas portas, de querer estudar, de querer se desenvolver e falar dessa questão de que você empreendeu. Eu acho que é um desafio grande, assim, no nosso país empreender. Aliás, no mundo, eu acho, empreender. E aqui é geralmente uma coisa que muitas pessoas fazem, muito por não ter tanta facilidade, não ter tantas oportunidades no mercado de trabalho, e porque precisa manter a casa, precisa manter a família. Então, queria entender um pouquinho como é que foi esse desafio para você de empreender, de começar do zero, de tentar uma coisa nova, enfim. Os tombos faz com que a gente levanta e começa do zero, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive uma situação familiar e também profissional, e não sei se todo jovem passa por isso, mas eu dei uma surtada e saí do Brasil, fiquei um tempo fora, virei mochileiro na Austrália, enfim, é uma história bizarra essa daí. Mas quando eu voltei, eu tinha um outro relacionamento, né, no relacionamento que eu tenho hoje, e eu tinha o meu cunhado que ele era empreendedor, enfim, ele me chamou para ser sócio numa iniciativa, e foi o primeiro empreendimento de verdade. A gente tinha uma empresa, era uma confeitaria, né? Então era uma empresa que tinha ali aproximadamente 100 funcionários, e então a gente, na verdade, era responsável por quase 500 pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. Responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E empreender é isso, né? É ser responsável pelo seu sustento e pelo sustento dos colaboradores que você tem na sua empresa. Empreender também, e eu tive uma iniciativa antes, mas essa foi mais freestyle, né? Eu morei na praia uma época e comecei a vender sorvete na praia, é fato. Só que o negócio foi ganhando força, aí meu cunhado, mas é marido da minha irmã, né, outro laço da família, ele teve a ideia, na época nem se falava de coco na praia, a gente morava no litoral norte, em Caraguatatuba, então tinha várias praias, várias quiosques, mas não tinha o tal do coco gelado. E a gente começou a trazer gradualmente coco do Nordeste e vender nos quiosques da praia. Cara, assim, era uma indústria mesmo. Começaram uma tendência. Não, tendência, né? Eu penso em praia, penso em água de coco. Pois é. E ali naquela época, exatamente isso, quase não tinha concorrência. A gente tinha um monopólio de vários quiosques do litoral norte. Mas eu acho que... E aí, depois a gente diversificou o nosso negócio, aí a gente comprou um barco, aí tinha, além do coco que a gente distribuía, tinha um banana boat, então tinha a área de alimentação e a área de entretenimento. Já tava criando todo um ecossistema lá. Criando o ecossistema, né? Aliás, pagamentos a gente só fala de ecossistema. Mas eu acho que, olhando para trás, né? Empreender é isso, né? Não saber o dia de amanhã... saber que uma condição climática ela pode atrapalhar e arruinar o seu negócio, saber que receita é diferente de lucro, né? De faturamento, saber que você é responsável por várias vidas, é bem árduo, né? E só para finalizar o tema empreender aqui,
A gente empreende todo dia no nosso trabalho também. Perfeito. Empreender não é só você ter um negócio, né? Eu acho que o que a experiência de empreendedor me trouxe, né? Que é a resiliência, que é você não perder o foco no resultado. Porque, né? Afinal, somos uma instituição financeira, né? Ela é importante. Então, essa resiliência, hoje, mesmo para um profissional que é CLT, e que está empreendendo dentro da sua estrutura, ela faz a diferença. Boa. Ô Luiz, até aproveitando o gancho, né, que a gente fala muito de empreender, cara, como é que foi pra você, cara? Você empreendeu, você começou a criar um ecossistema e por algum motivo não deu certo. Cara, como é que fica a cabeça da pessoa, né, pra recomeçar? Eu acho que o maior problema é quando a gente empreende, né, assim, eu não empreendi até hoje, eu tenho empreendimento que é o canal, tudo um pouco diferente, né? Tipo de empreendimento. Que é um lazer, mas é um empreendimento que é um lazer, né? E a gente, né? Mas assim, como que é, cara, a cabeça de uma pessoa que começa a criar um sistema, tá vendo que tá dando certo, por algum motivo dá errado, e então você precisa recomeçar, e aí você fica pensando, cara, por onde eu começo? Eu crio um novo empreendimento, eu vou pra área privada, como que ficou a sua cabeça na época? Ô Serginho, eu caí e levantei algumas vezes na minha vida profissional, né? Eu acho que se você erra e você não absorve qual foi o seu erro, o porquê você errou, e se você não vai para a próxima batalha tentando não fazer os mesmos erros anteriores, aí, de fato, é muito ruim. Errar é muito ruim, né? Falhar não é gostoso para ninguém. Mas se a gente consegue ter a lucidez de aprender com os erros e fazer diferente, eu acho que é uma bagagem que você vai acumulando. E eu vou reforçar de novo, né? Agora, no meu trabalho, eu tô há 9 anos no Itaú, vou fazer 10 anos em setembro, né? Eu também falhei algumas vezes nessa minha carreira de 9 anos no Itaú. E a gente tem que ter a resiliência, tem que ter a força, tem que ter o aprendizado pra gente poder recompor, né? Então, é isso, cara. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, é bem isso mesmo. Senão, não vale. Não tem bagagem, né? Se você não tiver bagagem com seus erros, aí você tá errando de fato. Perfeito, eu acho que o Luiz disse tudo, Gil. Inclusive, assim, é muito legal quando vem pessoas aqui e falam que, cara, eu errei. Porque, assim, existem pessoas, inclusive, Luiz, que, principalmente nas redes sociais, acho que você deve acompanhar muito, né? Que traz um mundo perfeito, que nunca errou, que sempre tem sucesso. E a gente sabe que não é assim. Falácia, meu amigo. Falácia. Não é assim, né, cara? Não é. Eu passei nessa minha carreira inteira, né? É uma carreira grande, né? Mas se eu pegar aqui e dar uma isolada dos últimos 15 anos, porque esse mercado de meio de pagamento, vamos falar, né, gente? Ele é atribulado, né? Eu costumo dizer que de tédio ninguém morre nesse mercado. É verdade. E ele é pesado, né? É um mercado que exige de você, é transacional, eu mexo com e-commerce, então, cara, todo dia você vive uma experiência diferente, né? Então, eu já passei por síndrome de impostor, eu já achei que eu não era capaz o suficiente para conduzir o time que eu estava conduzindo. É normal, eu acho que se você não se fortalecer, né? E aí eu acho que o equilíbrio é muito importante, né? Eu sei que você faz esporte, enfim, para mim o esporte, o esporte, ele mais do que trazer o equilíbrio de saúde, né, de corpo, mental, ele traz o mental assim absurdamente. Eu aprendo muito com o esporte, eu aprendi muito com o esporte. A minha história que a gente falou lá no começo e que eu fui parar em meios de pagamentos foi por causa do esporte, né? O filho do dono gostou do meu nível de futebol, que diga-se de passagem, era muito bom. Hoje os meus joelhos estão todos quebrados, mas ele me puxou pra dentro da área de pagamentos porque ele queria que eu jogasse no time de futebol dele. É bizarro isso. Você vê como por acaso é bem interessante. Mas voltando na linha de raciocínio, nós somos humanos, né? Ninguém aqui é infalível. E rede social, gente, vamos falar, né? Rede social, todo mundo mostra só o lado bom, né? Mas infelizmente, cara, eu acho que até eu falo isso muito com a Gil também, que a ideia também do canal aqui também é a gente conversar e trazer não só amores, mas praticamente as dores do nosso dia a dia. É isso. Aqui a gente tá falando de pessoas de produto, né? Superintendente de produtos, pessoas de produtos aqui. E quando a gente fala de instituições grandes como Itaú, até o próprio Bradesco que a Gil trabalhou, Natura, Boticário, às vezes assim, as pessoas que estão de fora acham que é tudo lindo e maravilhoso.
Quer entrar lá, andar lá no sei, que tem lá vários lugares pra comer, pra tomar café. Mas, cara, o nosso dia a dia também, a gente tem as dores. Sim. Tem um leão que a gente tem que matar por dia, né? A Gil entrou recentemente, mas também já tá matando seus leões por dia, não está, Gil? Leões. Muitos leões, né? Então, assim, como é que você, assim, até falando de rede social, assim, como é que você lida com isso, assim, você vendo pessoas, assim, que até... Como você falou, né? Nem tudo são flores, a gente comenta aqui. Mas como é que você olha, assim, as redes e vê as pessoas pregando que tudo é perfeito, é maravilhoso? Como que fica isso na sua cabeça, cara? Cara, eu acho que cada um tem um caminho e segue o caminho e tudo bem. Eu não sou um cara muito crítico, também né? Não. Cara, deixa passar. Tem coisa que você vê que é espuma, tem coisa que você vê que é real, né? É algo que você vai tirar algum conhecimento dali. Eu acho que cabe para quem está consumindo. Perfeito. Né? Se as pessoas se sentem bem em ver coisas mais leves ou até banalidades nas redes sociais e isso faz com que ela se sinta bem, ok. Não é meu caso. Eu procuro selecionar um pouco mais o que eu vejo, quem eu sigo. As redes sociais nos permitem, né? Perfeito. Você segue quem você quer. Se você não quiser, você sai. Se você tiver algum hate, você deleta e segue a vida, né? Mas eu sou mais do time do conteúdo e da profundidade. Então, sem criticar, mas eu acho que a gente precisa... A vida é curta, né? O nosso tempo é escasso. A gente começa com 24 horas no dia. Dessas 24 horas, a gente deveria dormir 8, 9. Eu durmo bem menos que isso, gostaria de dormir mais. E a gente fica 10, 11 horas no trabalho, né? Vai sobrar um pedacinho para você ter um lazer, para você ter um esporte. Então, a gente precisa ser mais seletivo, na minha opinião. Mas, de novo, eu acho que cada um na sua praia. É aquele famoso, né, Gil? Menos é mais, né? Então, assim, você saber filtrar o que você quer consumir, né? Sim, com certeza. Eu tava pensando aqui sobre essa... A gente usa muito redes sociais para o bem, para... Não sei se posso dizer para o mal, mas para N situações. Mas uma das coisas que a gente usa muito também, que a gente fala muito sobre isso nas gravações do canal, é sobre usar para networking, né? Então, eu queria puxar um pouquinho esse gancho contigo, assim. Que muitas vezes a nossa carreira ela vai acontecendo por um curso que a gente faz, por uma oportunidade que a gente recebe, por um chamado para ir jogar futebol no time. Uhum. E acho que uma das coisas que a gente sempre tenta trazer é o quanto é importante para as pessoas usarem, por exemplo, os nossos meetups que o Serginho geralmente puxa, organiza e que eu tô junto, para fazer networking, conhecer outros profissionais, usar o LinkedIn para chamar outras pessoas e conversar. Eu queria entender um pouquinho como que você vê isso, assim, que no fim a sua carreira foi sendo desenhada muito nesse sentido, né? O meu network vem antes de existir rede social, então... Bater na porta. De bater na porta, de relacionamento. Bom, primeiro assim, eu estou como superintendente de produtos digitais na rede, né, Itaú. Eu estou, mas não foi essa a minha formação. Eu sou um cara muito mais do negócio do comercial. Eu tô há 3, 4 anos aproximadamente nessa cadeira. Tô aprendendo ainda bastante coisa, tô debutando ainda. Modéstia à parte, eu conheço muito e-commerce, mas eu aprendi e continuo aprendendo muito de produtação, do modelo Agile. Quando eu entrei, eu não sabia nem o que era uma Squad, o que era uma RT, o que era um PM, onde PM é um PO. É um Tech Lead, por exemplo. Ou um Tech Lead, por exemplo, né? Então, eu tô aprendendo e eu tenho pessoas muito boas embaixo de mim que me ajudam também, pares muito bons. Mas a minha essência é a essência de relacionamento, é a essência de negócios. E aí o network ele é super importante nesse sentido, né? Então, eu acho que ter network e você não se aproveitar dele também E vamos ser francos, né? No mundo corporativo, todo mundo sabe que tem um network que vai se aproveitar. Perfeito. E ele precisa ser um network eficiente. O pessoal do IBBA, quando a gente faz reunião, o meu time, é bem curioso, né? Eu vou fazer reunião com algum cliente e é bizarro. 90% das vezes, ou eu conheço o cliente que está do lado de lá, ou porque ele trabalhou comigo, ou porque ele me conhece de algum lugar, ou porque ele mora no meu prédio. É um negócio impressionante, cara. Legal. E isso vem do relacionamento que a gente constrói. Agora, eu uso as redes sociais, eu uso o meu network nesse momento para 2 coisas. Para manter o network que eu tenho no mundo
de tijolo e no mundo físico, e ele vai para o digital e isso abre, amplia, né? Mas também para poder disseminar um pouco do conhecimento que eu tenho. Eu sou ariano e sou um pouco egocêntrico, tá? Mas eu tenho certeza que todo dia eu acordo com o meu propósito. O meu propósito é poder passar um pouquinho do que eu sei para um colaborador meu, para uma pessoa de mercado. Os meus posts geralmente são posts mais educativos, falando da transformação do mercado. Isso me dá muito prazer. Me dá muito prazer. Saber que eu plantei uma sementinha daquilo que eu amo em alguma outra pessoa. E essa pessoa retornar para mim e falou, pô, foi legal, você fez esse post aqui e se não mudou minha vida, mudou meu pensamento, mudou a forma como eu vejo determinado assunto. Isso para mim é a vitória. Isso para mim é o que me dá prazer hoje. Legal. Deixa eu pegar um gancho para Claro. Eu tava pensando aqui, que você tá conversando sobre esse ponto de mudar coisas, né, de sempre se desafiar. Acho que quando a gente tá na área bancária, sempre surgem muitas coisas novas, né, pra gente se desafiar. O Pix mesmo foi uma coisa que um dia a gente acordou e falou, meu Deus, meu Deus, total, né? como é que a gente vai resolver isso? Eu acho que quando a gente fala com pessoas do setor bancário, e no seu caso, principalmente dessa área de pagamento, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. E o tempo todo, o Bacen tá trazendo uma novidade e a gente tem que correr atrás. E isso até destaca muito o Brasil em relação a nesse cenário, né? O Brasil é visto como referência mundial, assim, da forma como a gente lida com meios de pagamento e nessa área bancária. Como que você enxerga um pouco isso, assim? O tempo todo você provoca seu time para eles se reinventarem, tentarem trazer novidades? É uma área que exige um pouco isso, assim, né? Ô Gil, se o nosso time não se reinventar, ele não vai conseguir atender quem a gente precisa atender, que é o nosso cliente. Perfeito. Porque o mercado, ele tá se reinventando, né? Eu olho muito... Vou falar da nossa empresa, né? Onde nós trabalhamos. Claro. Eu trabalho numa adquirente, que é a rede, e que cada vez mais ela é uma proposta de valor dentro de uma nave-mãe de algo maior que é o banco. Eu me lembro que a primeira vez que a gente participou de um evento de e-commerce e não tinha o logo da rede, eu sofri por dentro. Eu demorei um pouco para perceber que o mercado mudou. Não é mais sobre rede, sobre adquirência, é sobre a necessidade do nosso cliente de pagar, receber e gerir, e que quem vai oferecer isso para ele é o Itaú. Né? A laranjinha do Itaú, né? Não querendo fazer propaganda, mas não tem como não falar, não tem como fazer, não tem como. Todo mundo do Itaú. Pois é, ela materializa isso muito. O que eu quero dizer, né? Quando você é uma empresa de adquirência, você tem a cabeça muito focada no cartão de crédito, no cartão de débito. Não é mais isso. O Pix é uma realidade. Eu vejo números lá internos, né, de que o Pix o ano passado representa 25% do e-commerce, hoje já representa 50% do e-commerce. Se você ajusta incentivos e se você entende que você precisa atender a necessidade e a mudança de comportamento do cliente, você não vai sofrer. Né? Então, e sim, né? Nosso mercado ele vai se transformando. Daqui a pouco tem pagamento agêntico, daqui a pouco tem stablecoin, daqui a pouco tem um monte. Daqui a pouco não, já está acontecendo, né? Então, cara, e eu acho que é isso que é a beleza desse mercado de meios de pagamento. Perfeito. Todo dia você muda. E se você, como colaborador, como profissional, não estiver disposto a mudar, é difícil acompanhar o mercado. É difícil acompanhar a transformação. Cara, muito bom. Então, já que você deu o gancho aqui, Luiz, fala pra gente como foi essa entrada em meios de pagamento. Como surgiu, cara, assim, ó? Você foi, acho que quando você empreendeu e não deu certo. Como é que foi essa entrada, cara? Assim, eu sempre pergunto Além isso. do time de futebol. Mas o time de futebol tá aí. Mas assim, então não foi algo planejado, Não, foi o que não aconteceu, foi. né? Não foi. Cara, a história é bem curiosa, porque eu trabalhava num banco, acho que você falou aí, era o Lloyds Bank. Lloyds. Né? Depois que eu empreendi e caí algumas vezes, eu saí procurando emprego. E eu, naquela época, mandava currículo, eu procurava emprego no jornal. Eu vi uma vaga no Lloyds Bank para ser assessor de investimentos
cara, eu nem sabia o que era. Eu simplesmente mandei o meu currículo e me chamaram para uma entrevista. Eu não sabia nem o que era assessor de investimentos. Basicamente, falando agora, o Lloyds, ele era um banco, ele saiu do Brasil, né? Um dos maiores bancos ingleses, né? Aqui ele tinha um foco muito parecido com o Citibank. Sim. Ele era um banco, o núcleo que eu fui trabalhar era uma asset, né? Que cuida de grandes fortunas. Basicamente, o banco estava montando um time para fazer plano de investimento para pessoa física. Seria o nosso Ion, seria Sim. a nossa AXP, algo semelhante a isso há vários anos atrás. Pô, se você falar, você sabia de mercado de investimento e de mercado de capitais? Zero. Mas eu acho que isso é muito legal porque o banco, ele não estava procurando pessoas que sabiam do produto. Ele estava procurando pessoas que estavam dispostas a aprender sobre o produto e que estavam dispostas e que tinham soft skills de negociação, de argumentação. Cara, foi um sucesso. A gente montou uma ilha lá com umas 15 pessoas aproximadamente e o negócio começou a girar e aí saiu numa revista. Aí uma superintendente do Banco Santos leu a revista e viu essa matéria. Caraca. Eu era, na época, já gerente da operação. Aí ela me acionou, conseguiu chegar até mim. Como, cara? Porque não tinha LinkedIn. Não tinha LinkedIn. Se vira, manda e-mail, manda... Vai falando com o amigo do amigo do amigo do amigo e chegou. O network, exatamente. Aí ela chega até a mim, faz o convite, que o Banco Santos estava estruturando uma área semelhante. Aí eu dei um passo na carreira, fui super grato à área que me acolheu e tudo que a gente construiu, mas acabou um ciclo, né, encerrou o ciclo, começamos outro, estruturamos uma operação semelhante no Banco Santos, e aí veio o tal do futebol, veio o acaso, que eu conheci o filho do dono, fui jogar futebol com ele gostou de mim, e eu fui para pagamentos. Simples assim. Não tem plano, cara. Uhum. O negócio foi acontecendo. E aí, eu amava e amo o mercado de capitais, derivativos, operações estruturadas. Cara, eu parei um pouco de estudar isso, mas eu continuo amando esse mercado. E aí eu fui para um outro mercado que eu não conhecia nada, que era o mercado de pagamentos. O mercado de pagamentos em 1999 e 2000, que não é o mercado de pagamentos hoje. Uhum. E comecei do zero. Completamente diferente. Foi assim. Acho que isso encaixa até com uma frase que você fala, que a gente até anotou aqui. Eu não entrei em pagamentos quando o mercado estava pronto. Eu entrei quando muita coisa ainda precisava ser inventada. Pô, vocês foram lá no meu LinkedIn para buscar isso aí, hein? Mas é isso mesmo. A minha mulher que tá aqui do lado de novo, ela costuma... ela costuma dizer, e ela sempre me apoiou nessa minha trajetória, eu tenho orgulho de dizer que eu acho que eu faço parte desse mercado de pagamentos, principalmente o digital no Brasil. Hoje a gente vê um mercado super sofisticado, um mercado de marketplace, 1P, 3P, mercado com split payment, mercado com orquestradores, mercado com gateways de pagamento, com diversos adquirentes, um mercado muito mais aberto, bancos se transformando em adquirentes, adquirentes se transformando em bancos, varejistas se transformando em bancos e se transformando em adquirentes. Cara, o mercado ele mudou totalmente. Quando você volta lá para anos 2000, 2005, era um mercado onde o que mais importava era a estabilidade do sistema, pegar uma transação e jogar uma transação para. Então, era diferente. E aí o mercado, ele foi... A gente nunca sabe se a tecnologia muda porque o comportamento muda, ou o comportamento muda porque a tecnologia muda. Mas não importa, né? O mercado, ele foi criando mais exigência, a forma de consumir, ela foi mudando. Hoje a gente fala de digital, de phygital, hoje a gente fala de AI, omnicanalidade. Isso foi mudando e a tecnologia foi mudando a reboque. Uhum. Mas lá atrás não tinha isso, e o que nos dá a possibilidade de dar uma norteada no mercado também, de criar muita coisa que não tinha. Legal. E hoje até com inteligência artificial, a palavra que é mais dita é hiperpersonalização. Personalização. E aí acho que também a gente pode trabalhar muito com isso, assim, né? Mais do que nunca a gente tá construindo produtos, como somos todas pessoas de produto, mais do que nunca produtos não são exatamente sobre a funcionalidade que eu vou lançar, mas o quão personalizável eu consigo ser pro meu cliente, assim. Então eu acho que tá muito alinhado a essas mudanças que a gente tem visto acontecer, né?
Ó, eu vou fazer um flashback aqui rápido, tá? Um gancho. Eu hiperpersonalizava quando eu vendia lingerie lá na confecção lá atrás. Ó, de forma analógica. De forma analógica, porque se tem uma coisa que a experiência me trouxe de trabalhar com varejo e de estar com a barriga do lado de cada balcão atendendo alguém, é você entender a necessidade daquela pessoa exclusiva e você vender para ela. Quando você tá numa loja de lingerie, é bem curioso. Com o tempo você vai ganhando o macete e saber que aquela mulher que é uma determinada peça, que ela é mais reservada ou que ela é mais ousada, é o marido que tá entrando para comprar uma lingerie para a esposa, e você molda o seu discurso para poder atender e deixar a pessoa à vontade. Isso é hiperpersonalização, não é? E a gente hoje, produteiros, né? A gente também cada vez mais procura fazer produtos hiperpersonalizados, né? A gente fala muito lá dentro do nosso banco do one size fits all, ele não existe, né? E não existe mesmo, né? Eu, na minha agenda de digital, eu tenho produtos que atendem exclusivamente o varejo e produtos que atendem exclusivamente o atacado. Perfeito. E é a mesma plataforma, entende? A jornada é que vai mudar. E são necessidades diferentes. Total. Mas acho que esse lance do comercial é muito... Aliás, quem tá na área comercial, quem se comunica bem, são pessoas que eu acho que já estão meio caminho andado para produto, assim, porque é o que a gente faz, né? A gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber trocar, a gente tem que saber identificar o que o cliente quer. Acho que tem tudo a ver. Mas eu concordo contigo, mas produto também é saber do negócio, né? Produto também é ouvir o cliente lá fora, produto também é fazer o discovery. Também a gente estimula muito, né, no time, de ir nas centrais de atendimento. Perfeito. De ouvir, porque, cara, se você não tá ouvindo o trem no trilho, se você não tá vendo a real dor que o cliente tem, aquela história, né, não se apaixone pela solução, se apaixone pela dor do nosso cliente, porque se você se apaixonar pela solução e não sabe nem qual é a dor que você tá resolvendo, você vai criar um produto que não vai resolver problema de ninguém. E pior que hoje, Luiz, a gente tem muito acelerador, né? Por exemplo, né? Eu sou de uma época que eu fazia como você comentou, ia numa central e ficava o dia, 2, 3 dias. Hoje, a gente tem uma facilidade que a gente pega a transcrição de um atendimento, fiz até um trabalho, inclusive, lá na nossa RT, de olhar 6 meses de transcrição, de classificar, pedir para a IA, classifique as transcrições, por que o cliente está entrando em contato com a gente, e nos ajude a entender o que a gente precisa melhorar na jornada. Mas isso não me tirou a percepção de ouvir as ligações, falar, cara, deixa eu ver se realmente está fazendo sentido tudo que ele me trouxe de resultado, entendeu? Mas de você ouvir, mesmo você tendo que ir lá inclusive quando você vai na central, você não ouve só o cliente, mas você ouve quem está atendendo o cliente também, porque também a percepção dessas pessoas são muito importantes, né? Então, a tecnologia pela tecnologia, se ela não nos ajudar nesse, né, o exemplo que você deu, ela não vale de nada, né? Perfeito. Por isso, pegar aqui o exemplo você tem lá a história do proto-personas, né? Então, você, através da IA, você poder criar um público e ver ali, se você lançasse aquele produto, aquela funcionalidade, qual seria a reação e quais seriam os feedbacks. Cara, isso é fantástico. Mas eu acho que isso não deveria excluir de você também ir a campo e ouvir o seu cliente. Então, esse equilíbrio, e eu acredito muito nisso, né? A IA, ela precisa nos ajudar, mas o pessoal ali, ele não pode deixar de existir. Nossa, Perfeito. engraçado que eu falo muito isso para os meus alunos do curso de pós-graduação. Porque eu trabalho na disciplina, exatamente na disciplina que eles têm que fazer pesquisa. E eu falo, gente, pesquisa é com cliente. Pode fazer bench? Pode fazer bench. Pode pegar informação de reclamação? Pode. Mas pesquisa é com cliente. Conversa com o cliente, analisa o que ele sente. Senta do lado da sua avó, pede para ela mexer num aplicativo e ver o que ela sente. É uma coisa que eu sempre falo. Acho que a gente tá ficando... É muito bom ter essas ferramentas de inteligência artificial. Acho que essa questão da gente ter as personas sintéticas são muito legais, da gente poder validar algumas coisinhas, mas pesquisa tem que ser com o cliente. A gente Total. tem que entender o que ele sente, assim. Luiz, como é que foi a sua entrada no Itaú, então? Vamos falar da sua entrada no Itaú 10 anos atrás. Foi um futebol também, não? Não foi o futebol, mas foi o network. Olha aí, perfeito. Aí eu saio ali do banco, passo por algumas empresas de tecnologia, trabalhei na UOL, PagSeguro, tinha uma empresa ali que ela foi o motor de pagamento do que hoje é a PagSeguro, e eu vou parar na Abraspag,
que é uma empresa que era do Banco Pan-Americano e depois ela foi adquirida pela Cielo. É isso. Mas eu fui já quando a Cielo adquiriu. A Cielo comprou, um mês depois veio o convite para eu ser diretor comercial dessa operação lá. E lá a gente tinha uma operação interessante, era um gateway de pagamento, que ele e era agnóstico, e ele estava juntando forças ali para levar uma proposta de valor mais completa para a adquirente, que era a Cielo na ocasião. Trabalhei lá há 6 anos, tenho muitos amigos lá. Eu costumo dizer que eu não tenho inimigos, eu tenho concorrentes. Perfeito. E a gente se ajuda. E é super saudável, né? Super saudável, a gente se ajuda. Todos os eventos que tem, a gente se encontra, vou pro stand deles, eles vêm pro meu stand e é tudo bem, né? Vamos concorrer. E eu acho que a arena é essa, né? Mas enfim, e aí eu estou num Vetex Day e um diretor do Itaú, que é o Rubens Fogli. Ele cuidava na ocasião, hoje ele cuida de cartões, né, dentro do Itaú. Ele tinha a adquirência também debaixo da operação dele, e ele ficou sabendo do meu nome no mercado, me sondou durante um período, e ele foi lá no Vetex Day e entrou lá no stand e ele fez um convite para conversar comigo, e lá ele me conquistou e lá ele me contratou. Como ele te conquistou? Essa é uma boa pergunta. Ele me conquistou quando ele falou assim, ó, eu tô vendo o trabalho que você tá fazendo, digital. A rede, ela é vice-líder de mercado hoje no mundo físico, e no digital a gente está engatinhando. Praticamente precisa recomeçar. Quer vir começar uma folha em branco? Essa folha em branco até hoje eu tenho literalmente, tá? Eu tenho esse papel na minha casa. Porque a primeira, aí passei por um headhunter, passei por uma avaliações, passei pela entrevista com alguns diretores do banco, com o CEO na época, que era o Marcos Magalhães, e aí fui contratado. No meu primeiro dia de trabalho, ele falou, agora vamos ao seu projeto. Ele pegou uma folha dobrada e deu pra mim, e eu desdobrei, a folha estava em branco de fato. Caraca. Ele falou que a gente tem 4 meses aproximadamente para você criar um plano, montar uma área. Eu costumo dizer que era setembro de 17, tá? Em novembro meu pai faleceu, foi super difícil para mim, enfim, mas em janeiro, fevereiro de 18, a gente tinha contratado mais de 120 pessoas. Nossa. A gente montou uma fintech dentro da rede para cuidar do e-commerce. E tinha tudo, tinha produtos, tecnologia, comercial, porque a gente não tinha um time comercial, central de atendimento. E você cuidava de toda essa estrutura? Era toda essa estrutura. Produtos eu dividia com um superintendente que era meu par. Hoje eu cuido da estrutura inteira, mas essa estrutura também capilarizou, é muito maior hoje. Mas na ocasião foi isso. Então, o desafio é esse. Cara, saber que você domina um tema, mas ir para uma coisa que era muito maior. E porque uma coisa é você trabalhar no gateway de pagamento, que é onde eu trabalhava na Braspag. Eu me lembro de curiosidade, né? Num gateway, você fecha contratos de valor de centavos por transação, porque é a característica da operação. Eu me lembro que o contrato que eu mais vibrei, que foi um contrato que a gente fechou com a Latam, ele não chegava a R$1 milhão a receita que a gente tinha com esse contrato. Quando eu fui para a adquirência, eu demorei a me familiarizar com os números. Eu não sabia se a gente estava falando de milhão. Pois é, milhão é um dia. Bilhão a gente tem lá em um dia. Então o negócio é bizarro, sabe? Mas eu consigo nem materializar. Para materializar. Pra você continuar. Bateu nessa época, ou até você pode falar nos dias atuais, a síndrome do impostor? Você, cara, eu tava saindo de 1 milhão mês ali e tô indo pra 1 milhão, por exemplo, dia. Cara, bateu, você fala, cara, será que eu sou capaz de tocar uma operação como essa? Cara, você sabe que não foi aí que a síndrome do impostor bateu? Eu acho que quando você vai pra uma empresa e você tem essa possibilidade da folha em branco, você tem investimento e você tem a
condição de criar um negócio bem organizado, falando lá de perfil de pessoas, eu me lembro até hoje, eu tenho um time que a gente chama de especialistas de e-commerce, a gente foi buscar essas pessoas no mercado, né, na ocasião. Eu não fui pegar uma pessoa que entendia do produto de adquirência, ou que entendia de gateway de pagamento, eu fui pegar uma pessoa que entendia qual era a necessidade do cliente. Então, eu quero ter foco em companhia aérea. Eu fui pegar uma pessoa em companhia aérea. Eu quero ter foco em marketplace. Eu fui pegar uma pessoa que trabalha em marketplace. Eu quero ter foco em empresas de assinatura. Eu fui pegar uma pessoa que trabalha nesse... A gente foi mesclando. Eu acho que isso foi a fórmula do sucesso para o nosso começo. E sendo muito franco, naqueles primeiros meses tinha muito mato alto. Quando tem muito mato alto... É mais... Não é que é mais simples, né? Mas você consegue mostrar resultado mais rápido. Mais rápido. Perfeito. A gente chegou no nosso fair share em 13 meses. 13, esse número me persegue, né? Eu sou bem supersticioso, igual o Zagallo. Mas a gente chegou a chegar no fair share em 13 meses e o plano era chegar em 2 anos. Então a gente antecipou. A gente ganhou mais de 10 pontos de market share no mercado. Hoje a gente divide liderança com a Cielo quando a gente fala de e-commerce, às vezes ela é líder, às vezes nós somos líderes, estamos ali brigando, briga saudável. Cara, eu acho que a síndrome do impostor, ela bate um pouco depois, ela bate quando o mercado começa a ficar muito mais competitivo, quando você começa a ver players vindo, e eu acho que é isso mesmo. Agora o mato alto foi cortado, você tem que mudar de patamar. E ele bate quando você tá mentalmente talvez enfraquecido e aconteceu, tive alguns problemas familiares, enfim. É o ciclo da vida, né? A vida, né? Mas, graças a Deus, recuperado e não tem nenhum impostor, não. Então, estamos indo pra cima. Eu queria, aí, pegando aqui no gancho, Gil, cara, eu gosto muito, Felipe Marques, que era meu time de FM, ele falou uma frase... Há um tempo atrás, eu nunca mais tirei isso da minha cabeça. Existem mudanças que você provoca e mudanças que você é provocado. É isso. Você estava na sua área comercial, pra você estava ali, cara, dominando, fazendo, acho que batia, às vezes síndrome do não batia. Cara, e como é que surgiu essa mudança pra você liderar a área de produtos? Mudança que você provocou? Ou foi uma mudança que você foi provocado? Mudança que eu fui provocado, né? A gente tinha uma divisão na empresa que era... Bom, primeiro as coisas foram acontecendo. O time de distribuição de rede, ele foi para dentro do Itaú. Então, aquele time que na essência era comercial, que estava comigo, ele foi para uma outra área. Eu também mudei de área, fui para uma outra diretoria. E transformações, para nós que trabalhamos no Itaú, sabemos muito bem que ano a ano faz essa transformação. Talvez esse seja o sucesso da nossa instituição. A gente nunca está parado, né? Mas aí, sem aquele braço comercial, a gente foi entrando cada vez mais para dentro de uma área que a gente chamava de negócios. Então eu era o superintendente de negócios e tive pares que eram superintendente de produtos. Mas a gente viu que tinha uma certa intersecção entre a ação do que é produto e do que é negócio. Produto, é o que eu falei, né? Produto tem que entender do negócio, tem que ir para campo e saber o que é o cliente. E numa determinada movimentação de uma colega nossa que acabou saindo, eu fui provocado em assumir as duas cadeiras e tocar a área de negócios. Então hoje eu tenho o que eu chamo de business team, que não está no modelo de comunidade, que tem um viés muito mais de negócio, mas é uma área essencial de produtos. E eu tenho a área de produtos per se, que olha ali toda a parte de discovery, de lançamento de produto, de sustentação, enfim. Então foi mais uma provocação. E sim, Serginho, pra mim foi novo. E aí a síndrome bateu um pouquinho logo ali na sequência, mas mais por uma insegurança mesmo e por esse momento psicológico que eu tava vivendo. Mas fui provocado. E tamo aí, cara. Tamo matando um leão por dia. Foi uma provocação que eu gostei bastante. Eu achei que não seria capaz. Eu gosto muito do que eu faço e como eu faço hoje. Perfeito. Cara, pode falar, manda. Eu só queria aproveitar, a gente tá nos nossos últimos momentinhos, então eu queria aproveitar pra puxar uma dica sua pra pessoas que estão começando, assim, sabe? O que você entende que essa pessoa é importante que ela busque, o que é importante que ela se interesse. Momento mentoria. Momento mentoria. Então, eu vou voltar no começo do nosso podcast aqui.
E para as pessoas também não ficarem aqui com uma visão de que nós somos muitos nostálgicos, né? E que na minha época, e que isso agora... Eu respeito muito, muito o profissional de hoje, a forma como ele é obstinado, a forma como ele... Não foi meu caso, eu falei aqui, né? Mas a forma como ele já tem um plano traçado, já sabe onde ele quer chegar, já sabe o que vai acontecer. Eu acho que a dica que eu dou pra quem... Eu respeito muito, tá? Mas a dica que eu dou pra quem tá entrando é... Se cobre menos com esse plano tão desenhadinho. Olha, eu quero ser júnior, no ano que vem eu preciso ser pleno, depois eu quero ser sênior, depois eu quero em 5 anos ser CEO da companhia. Eu não estou falando generalizado, mas eu vejo muitos jovens com esse discurso, tá? Eu acho que isso traz a síndrome do impostor, eu acho que isso traz uma saúde mental que não vai ser legal, sentimento de que fracassei. Eu acho que cargo é consequência. Se eu pudesse dar um conselho procure problemas grandes para você resolver, que quando você conseguir resolver problemas grandes e você tá numa cadeira menor, o cargo ele vai vir e o plano de carreira ele vai vir anyway, vai vir naturalmente. Então eu acho que é o conselho que eu dou para quem tá chegando aí. E é o que eu falo muito pros trainees e pras pessoas que eu dou mentoria lá no banco. Boa. Cara, o Luiz... um recorte de presente. Não. Aí esse... Só recortar. Cara, mas assim, até pra galera que vai assistir o Luiz e vai ficar doida querendo trabalhar com ele. Quando você vai, com certeza você passa por processos ali de seletivos para você trazer líderes ali abaixo de você. O que você busca, né? Eu sei que você não vai buscar hard skill, você já deixou isso muito claro. Mas assim, o que você busca de soft skill que você, para trabalhar no seu time, você acha que tem que ter? Falar, cara... A gente está no momento de transformação dentro da empresa, né? O Itaú como um todo está no momento de transformação. A gente tem falado muito do JIP, né? Que é o jeito Itaú de produtar. Então, apesar de que você falou que eu não vou buscar os hard skills, alguns hard skills são importantes para quando você está procurando uma pessoa de produto, né? Perfeito. Não dá para você pôr uma pessoa que não tem bagagem nenhuma de agilista, de trabalhar com o modelo que a gente trabalha hoje e querer encaixar ela em produto, infelizmente não vai rolar na cadeira que eu estou hoje, né? Agora, os soft skills são mais importantes, né? Eu abriria a mão de ter um cara super especialista em agile, em isso e aquilo, para ter um cara que se comunica muito bem, para ter um cara que ele tem influência, para ter um cara que tem empatia, para ter um cara que ele tem uma visão estratégica e ele consegue materializar essa visão estratégica em produto e em negócio. Eu acho que isso são soft skills, sim, que é importante em qualquer profissão. Às vezes eu vejo, tava ontem conversando com uma par minha, né, a Priscila, muito querida, inclusive. É a Priscila Rocha? É, a Priscila Rocha. Já veio aqui. A Priscila Rocha é nossa. Um beijo pra Priscila Rocha. Pri Rocha já é quase sócia nossa. A gente fez, Luiz, até te cortar rapidinho, a gente fez uma live com ela de 3 horas. Ela é fantástica. Live ao vivo. Ela é fantástica. Ela tava no CT fazendo live com a gente, 10h30 da noite, desligando a luz, e ela não tava nem aí. Desligaram a luz do Itaú, ela continuou lá. Ela chegou recente. Isso que ela falou, ela chegou recente lá na nossa área, mas você vê que ela é diferente, tá? Mas voltando, a gente tava falando assim, às vezes a gente trabalha num produto que é Tech for Tech, que é um produto que você tá atendendo mais pra dentro, e às vezes o produtor fala, putz, mas eu não consigo materializar uma estratégia, ou talvez eu não consigo aparecer muito, porque o meu produto ele é muito mais de back, não é de front. Aparecer um produto de front, materializar um produto de front talvez seja melhor. Não, eu acho que não, tá? Eu acho que se você é um produteiro, você tem que... Perfeito. Seja no back ou seja no front, você... O back traz resultado. O cara tem o ego, né, Luiz? Eu quero um customer facing pra mim, né? Eu acho que tem que guardar das proporções, né? Saber que de novo, e isso passa pela comunicação, porque é o que você falou, um produto de back, ele é tão importante ou mais do que um produto de customer face. O customer face não existe se você não tiver o produto de back, né? Então você precisa saber gerar valor e materializar isso, e a comunicação é importante, a influência é muito importante. Acho que esses são alguns dos atributos aí de soft skills que são importantes. E aquela frase, né? Não adianta deixar rastro de sangue e entregar pra caramba. Não vai rolar. Não rola, entendeu? Cara, muito bom. Indo pras finaleiras, e aí, Luiz, cara, não tinha como a gente não falar sobre esse assunto. Você desbravou o eletrônico aqui no Brasil.
E como é que você vê isso, né, na sua trajetória de 10 anos, principalmente, que você tá nesse... Não, de 10 anos, mais do que isso. E aí você vê hoje a inteligência artificial, cara. Como que você olha no passado e tá olhando o presente e olha o futuro? Como que você conecta? É uma mudança muito radical, né, cara? Como você enxerga tudo isso, né? E a importância que você acha que a IA tem hoje nos nossos produtos? É uma mudança radical, mas eu vi várias mudanças radicais acontecendo. Eu acho que a vantagem de ser jovem mais tempo, né, para não falar que a gente é velho, é que você viu várias transformações, né? Se a gente olhar o mercado de e-commerce lá no comecinho, né? Eram poucas empresas, enfim. Aí veio o boom dos clubes de compra. Os clubes de compra iam revolucionar o mercado. Depois as companhias aéreas ajudaram bastante para poder digitalizar o mercado. Aí vieram os marketplaces, estão soberanos aí. Agora tem uma invasão de marketplaces globais, principalmente as empresas chinesas, o Pix, as modalidades mais frictionless, né? Sem a fricção para você pagar. Então, todas essas transformações, elas estão acontecendo. Quando você pega o advento da IA, e aqui, putz, é chover no molhado dizer que é um caminho sem volta, é um caminho sem volta, não é um hype, é um caminho sem volta. Então, e quando você fala de IA, você fala de comportamento, e quando você fala de consumo, você fala de comportamento. Vai mudar. Vai mudar. Quando você fala de agent commerce, que é o que, né, é o assunto do momento, e o agent commerce não é só o momento do pagamento, ele vai muito antes, né, naquele desejo que você tem, da forma como você vai buscar esse produto ou serviço que você quer, até o momento de você pagar, e o pós, né, o pós-venda também vai ter IA, ele vai mudar a forma como nós, produteiros, fazemos produtos. Eu falo lá pro time, né? Tá numa mini palestra lá falando sobre isso. Até agora a gente fez produto para melhorar a conversão para a Gil e para o Serginho que estão comprando no e-commerce. Daqui a alguns meses, ou já está acontecendo, não é a Gil e o Serginho que vão estar comprando no e-commerce. Vai ser um protocolo, vai ser um agente. Será que eu cativo a Gil e o Serginho em ter a melhor conversão? Será que a forma como eu descrevo o produto para vocês dois vai ser a forma como os marketplaces, como as lojas, como nós, empresas de pagamentos, vai ser a mesma forma que a gente vai continuar falando com esse público? Não vai. A gente vai estar falando com máquinas, a gente vai estar falando com protocolos. Então, a forma da gente produtar, ela muda. E não dá para ficar fora. Ah, Luiz, vai acabar o humano? Não vai acabar o humano. Não vai. Não. Mas boa parte do fluxo, ele migra para essa nova jornada de compra, da forma de comprar, da mesma forma como falaram que ia acabar a loja física. Não acaba. A loja física não acabou. Se eu voltar 15 anos atrás, eu ia num evento de varejo lá em Nova York, a NRF. As primeiras NRFs era o apocalipse. Vai acabar a loja física, tudo vai ficar digital. 5 anos se passaram. Não vai acabar a loja física. Vai ser digital de um lado e físico do outro. Mas 5 anos se passaram. Não, agora é o digital. É uma experiência única, que é o que eu acredito mesmo. Então, às vezes, se cria uns pânicos no mercado, né? Tem muito futurologista, né? Não vai. A tecnologia, ela vem para dar mais qualidade para o humano, e o humano sempre vai prevalecer, na minha opinião. Muito bom, muito bom. Você viu que hoje foram aulas aqui. Eu acho. Nossa, eu sempre falo pro Serginho, quando a gente faz os podcasts, eu fico com o meu miro do lado, anotando várias coisas. Tô sem meu miro, mas tô fazendo anotações mentais. Imagina. Nossa, muito bom. E Luiz, assim, estamos indo para as últimas das últimas. Como é que você vê esse mercado para daqui a 10 anos, cara? É uma pergunta meio difícil de fazer, porque é difícil a gente prever um ano. Mas como é que você vê para daqui a 10 anos, assim? E como que você... Agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, que eu não sei se você vai pensar. Como você se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, eu gostaria de voltar a vender coco de novo. Isso aí é fácil. Daqui a 10 anos, eu gostaria de voltar a vender coco, de ter uma independência financeira e que eu pudesse vender coco de novo. Sem compromisso, Sem compromisso. Mas, brincadeiras à parte, eu não consigo ver esse mercado daqui a 10 anos. Eu quase não consigo ver esse mercado daqui a 5 anos, tamanha transformação, né, que vai acontecer. Mas eu acho que a tecnologia, ela avança bastante. Eu acho que tem muita coisa acontecendo aí no nosso mercado de meios de pagamentos. Rails novos vão ser criados. Eu consigo ver que
papéis vão ser disruptados, né? Da mesma forma como a gente teve a mudança do adquirente, a mudança do banco, a entrada dos bancos digitais, o varejo prevalecendo em algumas pontas com oferta de valor, os marketplaces. Eu vejo que vai ter um boom em relação à mudança de papéis aqui, desse ecossistema de pagamento. Eu confesso que eu sou um pouco cético ainda no Brasil, dado a nossa arquitetura e infraestrutura tecnológica, que a gente vá para um mercado parecido com o chinês, onde você em um único aplicativo você consegue fazer tudo. Eu sou um pouco cético, mas vai empurrando para esse caminho, tá? Eu acho que a jornada cada vez vai ficar mais autocontida em poucos lugares para você adquirir os seus produtos, serviços em poucas telas, né? Eu vejo que, falando do nosso mercado exclusivamente, eu acho que é isso que vai acontecer. Mas a gente está num país que tem um tamanho de continente, né? Então a gente tem realidades diferentes. O Pix é verdade, ele conseguiu atingir uma camada da sociedade importante, mas ainda tem muito desbancarizado. Os bancos digitais vieram para pegar parte desse público. O próprio Itaú, como banco, também desce nesse público. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Mas num continente do tamanho do Brasil, a adesão ela demora um pouco mais. Então, por isso, daqui a 5 anos, a gente está um pouquinho mais evoluído em tecnologia e alguns fazendo o papel de outros, se é que você me entendeu. Sim, e a Ju vai saber o que eu vou falar, mas eu queria que você falasse aqui, não precisa entrar em detalhes, mas assim, vem coisa boa para os nossos clientes aí no futuro? De inovação? Vem coisas boas para os nossos clientes aí no futuro de inovação, né? Eu acho que a gente passa por um momento, né, que o business de plataforma ele é muito importante. Você dá uma jornada para o nosso cliente mais fluida, atacado com uma necessidade, varejo com outra necessidade, mas você poder ajudar esse cliente a pagar, gerir e receber e fazer com que ele se preocupe no core business dele, que é vender mais, e você poder ajudar através de tecnologia e de plataforma. Em breve a gente tem novidades aí para o mercado nesse sentido. Rails novos vão ser inaugurados, isso também vai acontecer, é uma disrupção no mercado, vai acontecer. A questão da IA também é algo que a gente está olhando, em breve a gente vai comunicar como que nós vamos nos posicionar nesse mercado. Inclusive a própria IA que a gente lançou no app, né? Bem disruptiva também. Sim, sim. Quando a gente... Eu acho que... Boa. Já que você falou lá E tudo. Já que você falou da laranjinha, que você falou da maquininha, a maquininha não é um projeto meu, é do meu par, que é o Marrone, né? Que eu sou o vender digitalmente, ele é o vender fisicamente. Mas eu acho que a laranjinha, ela consegue materializar justamente o que a gente vai fazer no e-commerce. O que é que eu quero dizer? É muito mais do que uma maquininha, é muito mais do que você pegar ali um recurso e você liquidar aquele recurso. Hoje você tem vários aplicativos, você tem automação comercial, você tem vários atributos que você consegue ajudar o cliente a gerir o negócio dele. E ela inclusive fala, né? E aí, poxa, mas fala, qual o uso disso? Tem muito uso nisso. Quando você usa uma venda assistida e você tem ali a possibilidade de falar com a maquininha, tem muitos casos de usos para esse tipo de negócio. É usar a IA também em benefício de facilitar a vida do nosso cliente. Cara, eu estou com um problema desde que eu entrei na rede. Porque todo estabelecimento que eu vou e tem a laranjinha, eu faço a pergunta, e essa laranjinha tá funcionando bem ou não? Cara, é impressionante isso. Minha esposa, toda vez que tá comigo, ela fala, de novo você vai falar isso? E teve gente que fala, não tá bem por causa disso, isso a gente tenta ajudar. Eu acho que é o nosso papel quando a gente vai... E, cara, me dá um orgulho, assim, enorme quando eu vou em qualquer... Cara, em cada 10 estabelecimentos, 9 ou os 10 tem a laranjinha. E, cara, me dá um orgulho de ver a galera usar. A gente... grandes clientes ali, por exemplo, como a Amazon usando ali a nossa plataforma também é muito bom. Luiz, para fechar aqui, gostaria que você fizesse uma indicação de um livro. Não precisa ser livro técnico, um livro pra vida. Eu acho que um livro assim que você fala, todo mundo tem que ler esse livro. Eu vou fazer 2. Claro, pode fazer. Uma para um momento importante que eu estava vivendo, que é um livro do David Goggins. Eu até trouxe uma
uma colinha aqui, que eu sou muito ruim. Você vai trazer um... De lembrar nomes, mas foi um colaborador meu que indicou, né, o Nada Pode Me Ferir, que é do David Goggins. Eu tô lendo já o segundo dele, e que fala muito sobre resiliência, sobre você não deixar que ninguém diminua o seu valor. Eu acho que isso é muito importante, tá? Então, eu acho que é um livro interessante. E eu trouxe cara, que esse livro aqui, ele é do Edson Luiz dos Santos e do Luiz Felipe Cavalcante, que é o Payments 4.0. Ele é do nosso mercado, cara. Eu vi, e aqui ele faz menção de várias pessoas que são amigos, várias pessoas que trabalharam ou que trabalham comigo. Então, acho que para aquela pessoa que está começando e quer entender um pouco mais sobre o mercado de pagamentos, talvez ele precise ser atualizado porque muita coisa já mudou, mas eu acho que ele é uma bela de uma introdução para esse mercado tão maravilhoso, né? Tão apaixonante. Eu até poderia te dar um complemento que, antes de ler, inclusive esse, poderia ler o Introdução a Meios de Pagamento. Pode ser. Esse livro também... Cara, ele é um livro antigo, eu li ele ano passado, mas para você entender a estrutura de meios de pagamento, é o melhor livro para ler. Eu acho que esse eu já vou colocar na minha listinha para ler, porque eu já não conhecia. Gilzinha, gostou? Suas considerações finais? Gostei. Foi uma aula, muito obrigada. Imagina, que é isso. Eu acho que esses momentos, assim, da gente trocar numa mesma mesa, todo mundo conversando, conhecer a trajetória de pessoas que chegaram em cargos tão legais quanto o seu, assim, cargos de importância quanto o seu, e ver essa construção é muito legal, assim. Então, fico honrada de trabalhar com pessoas que têm essa trajetória, assim. Então, obrigada pelo convite. Pessoal, obrigada por estarem aí também. Obrigada por acolherem a gente. Boa. Luiz, de novo, cara, te agradecer, assim, por ter topado esse papo, pela humildade, te mandei mensagem. A gente sabe que às vezes a gente manda mensagem pras pessoas no LinkedIn, por às vezes não conseguir, muita gente mandando, às vezes não responde. Você mandou, eu mandei, cara. No outro dia ele me respondeu, claro, vamos conversar sim. Aí a gente começou a conversar no Teams. Então, assim, você é uma pessoa super acessível. Eu acho que, na minha opinião, né, principalmente pessoas que têm cargos de liderança com você, eu acho que a gente precisa ser acessível mesmo, precisa dar voz às pessoas, acho que o mundo pede isso. Eu lembro que antigamente a gente tinha um degrau muito alto entre uma pessoa que era um analista e um diretor. O analista já ficava num prédio, no andar de baixo e o diretor no prédio de cima. Hoje eu vejo que isso mudou muito. No Itaú, cara, a gente tem uma acessibilidade muito grande com todas as nossas lideranças. Não tive nenhum... Sempre que eu precisei conversar com alguém, seja com uma pessoa como você, um diretor, cara, as pessoas são super abertas. Então, de novo, eu te agradecer. E eu queria que você tecesse aqui suas considerações finais, seus recados finais, onde a galera pode te encontrar e suas considerações finais. Bom, começando de trás pra frente, tô no LinkedIn, então meu código é Lima13, vão me encontrar lá, Luiz Lima, banco, enfim. Eu acho que a consideração final, eu vou pegar a sua fala, né? Essa história de hierarquia, essa história de você colocar num pedestal, ela não vai te levar a lugar nenhum, né? Se tem uma pessoa que eu admiro dentro do banco, é o nosso presidente, o Milton Malui. E a nossa cultura, ela vem do que ele fala, né? E ele fala muito isso, né? A gente precisa estar disponível, a gente precisa ouvir os nossos colaboradores, os nossos pares, a gente precisa sair da bolha, né? Não adianta a gente se colocar em pedestal, não adianta a gente não ter empatia com as pessoas, porque isso não te leva a crescer nem como profissional e nem como pessoa. Foi o que me trouxe até aqui e é o que eu acredito como vida, como jeito de viver. Então, acho que é isso. Muito bom, cara, muito bom. Pessoal, é isso. Fiquem com essa aula do Luiz Lima aqui. Acho que o 6byte, a gente sempre tá falando, cada dia que passa a gente tá trazendo pessoas aqui com máxima relevância. A gente não olha muito se a pessoa, se o convidado ou convidada é superintendente, ou se ele é um analista ou é estagiário. A gente gosta de ter as pessoas que têm conteúdo, que têm algo a falar. E assim, a gente sempre fala no final. Se você assistiu até aqui, você conseguir tirar 1%, 2% do tudo que a gente falou, cara, a gente já vai ficar muito feliz. Se você conseguir tirar mais, cara, a gente é excelente pra gente, tá bom? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sino, compartilhem com os amigos, porque é assim que a gente traz pessoas, convidados e convidadas aqui pra trazer bastante conteúdo. No final, a gente fala de colaboração. Beleza? Fiquem bem, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal!